Então, boa noite, pessoal. Hoje, dia 18 de janeiro, quinta-feira, nós vamos fazer a leitura dos trechos clássicos, né? O livro que a gente está lendo é o Shodoka, O Caminho do Satoru Imediato. Na verdade, são versos, vários versos, escritos por um monge chinês chamado de Yoka Daishi, né? E os comentários desse verso, os comentários são feitos por Deshimaru, né? E a gente já leu aqui, eu acho, pelo menos 80% desse livro. Eu estava conversando outro dia com uma pessoa, e a pessoa disse, você deve gostar muito desse livro, né? Porque lá no Instagram só tem os vídeos lá sobre o Shodoka. Eu digo, é, né? Porque esse livro, ele consegue, com poucas palavras, ir direto ao ponto. Não enfeita muito, para dizer uma coisa simples e verdadeira, né? Então, o texto de hoje, o verso de hoje é o verso 31. Se encontra na página 120. E o título é Atirar-se na água. Essas comparações são sempre boas. Atirar-se na água. Yuka Daishi escreve o seguinte: com a compreensão imediata do não nascimento, não há mais necessidade de se alegrar ou de se atormentar por causa das honras ou das desgraças. Deshimaru Roshi escreve o seguinte comentário. É bem curtinho o comentário, então. Musho, não nascimento, não vida. Não nascimento, não vida. A vida torna-se morte. Os que nascem têm de morrer. Toda a existência desaparece. Musho é um koan. Yoka Daishi fez essa pergunta ao seu professor, Daikan Eno, quando, do encontro dos dois, diferentemente do Zen Rinzai, que é uma outra escola Zen, aqui eu sigo é a Soto, diferentemente do Zen Rinzai, no Soto, o discípulo interroga o mestre, cuja resposta do professor se torna um koan. No Shobogenzo, Dogen Zenji escreve um capítulo intitulado Vida e Morte. Shouji. Vida e morte. Há também célebres mundos, diálogos, entre o mestre Josan e o mestre Kassan. Mestre Kassan diz, se Buda existe, na vida e na morte, então não há vida e morte. Preste bem atenção nisso. Se Buda existe, então não há nem vida nem morte. Mestre Josan responde o seguinte sobre essa questão. Se Buda não existe, nem na vida, nem na morte,
Então, nenhuma necessidade existe de duvidar da vida e da morte. Preste atenção no contraponto. Um diz, se há Buda, não há vida nem morte. Aí o outro diz, se Buda não existe, tem vida e tem morte. Não tem que duvidar de vida e morte. Vida e morte existem. Esses mestres têm uma experiência profunda. Não é preciso fazer uma escolha. Olha que lindo. Por que fazer uma escolha entre uma das duas visões? A verdade é uma e a outra. A verdade pode ser as duas. A vida de Buda e a morte também. Então, vida e morte não existem. Mas Josan diz: se Buda não existe, nem na vida, nem na morte, não precisamos nos atormentar, nem por uma, nem por outra visão, nem por um, nem por outro, por outra. Assim sendo, todo esse cosmos se torna simplesmente vida e morte, preenchido pela vida e pela morte. Daí decorre a existência de Buda. Esta filosofia é complicada. É inútil. É inútil concebê-la através de categorias complexas. A verdadeira filosofia situa-se além das categorias e das contradições. Cair na água significa que não gostamos da água. Olha que coisinha linda. Olha só. Cair na água significa que não gostamos da água. Significa que nos deixamos levar pelo nosso karma, pela nossa consciência. Mergulhar na água demonstra ausência de medo e a vontade de seguir o sistema cósmico, conduzido por uma consciência independente. Aparentemente difícil. Mas vamos a um comentário do comentário. Na verdade, no budismo se fala isso. Se há Buda, não há vida nem morte. O mestre Dogen, ele tem uma frase que ele diz assim: na vida, a gente vive a vida. Na morte, a gente vive a morte. Que é mais ou menos isso que o texto estava dizendo lá no começo. Na vida, a gente vive a vida. Na morte, a gente vive a morte. Dogen fala, a vida é um período em si mesmo. A morte é um período em si mesmo. Nada mais é do que isso. Na vida, a gente vive a vida. Na morte, a gente vive a morte. Tem uma coisa interessante, que é, quando a gente morre, o mundo que eu vejo desaparece. Lógico. Para mim. Mas as causas e condições que eu criei, individual e coletivamente, não. Nós deixamos o quê? Marcas. A gente até vai falar disso no curso, no último domingo agora do mês de janeiro, sobre essas marcas sanskaras. Então, retomando, na vida, a gente vive a vida. Na morte, a gente vive a morte.
Outra coisa, quando a gente morre, o mundo que eu percebo, para mim, desaparece. Mas há marcas fortes no meu contínuo mental. Aí o que é que vai acontecer? Essas marcas não desaparecem. E nós tentamos reencontrar essas causas e essas condições. De uma maneira muito simples. Pessoal, a gente pensa que apego e aversão são duas coisas diferentes. Não necessariamente. Eu me lembro que quando a gente começou aqui na Casa Templo, eu sempre dizia, cuidado, pessoal. Apego e aversão são duas faces da mesma coisa. Nossa, como eu gosto. Nossa, como eu gosto. Eu tenho isso. Beleza. Eu detesto. Não suporto. Eu também tenho. Então a gente vive e vai criando marcas profundas na nossa mente, no nosso contínuo mental. E aí, nesse contínuo mental, ficam registradas as coisas. Que eu vou tentar o quê? Reproduzir, que eu vou tentar reviver por apego ou por aversão. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa, já faz um certo tempo, e essa pessoa me dizia ter medo da morte. Porque às vezes eu chegava e a pessoa dizia, você vai amanhã para onde? Eu digo, eu vou tentar primeiro chegar em casa. Nossa, você é muito pessimista. Eu digo, não sou pessimista, é a verdade. A morte está o tempo inteiro nos rodeando, né? Mas para poder fazer com que a pessoa acordasse e percebesse que a pessoa tinha medo da morte, eu precisava dizer alguma coisa. Então eu dava essa frase. Eu vou tentar chegar primeiro em tal lugar. Se eu não morrer antes, eu vou tentar chegar ali. Aí a pessoa diz, não, você é muito pessimista, mas não é pessimismo. As pessoas que têm medo da morte, há várias razões para isso. Eu vou dizer duas. Primeiro, porque não souberam viver, não sabem viver. Pessoal, se nós temos boas sementes, para que ter medo da morte? É impossível você vivenciar uma coisa que não há em você. Nós não conseguimos vivenciar coisas que não temos em nós. Segundo, primeiro, não souberam viver. Segundo, o forte apego à identidade. Eu, monjinho, professor de geografia também. Nossa, eu vou morrer, vou desaparecer. E minha prática, e meus alunos, e minhas aulas, e meu tudo. Lembra? Criamos causas e condições, criamos marcas em nossa mente e tentamos depois o quê? Reproduzi-las. O melhor de tudo é ter boas sementes. Então, esses dois fatos fazem com que as pessoas tenham muito medo da morte. Não souberam viver. E aí tem um livro, a gente já viu aqui na Casa Templo, chamado Os 5 Arrependimentos Antes de Morrer. A maioria desses arrependimentos lembra isso, as pessoas não souberam viver. As pessoas não aproveitaram a simplicidade da vida. É uma coisa que acontece muito quando a pessoa está numa certa idade. Começa a ficar com certa nostalgia, começa a ficar entristecido, às vezes se lamentando pelas coisas que não viveu. Se tivesse tempo, oportunidade, faria tudo diferente. Pessoal, é aqui e agora. Então essas são as duas coisinhas que geralmente fazem com que a gente tenha medo da morte.
Bom, para encerrar, vou dizer mais uma coisinha. A gente precisa ficar sempre bem, sempre num bom estado mental, num estado emocional. Porque esse estado emocional, esse estado mental que nós temos, ele conta também na hora da passagem. Também por isso que o Zen diz, mente atento o tempo inteiro. Fique consciente. Identifique quais são as suas emoções que estão brotando. Porque esse estado emocional, esse estado mental, faz diferença na hora da passagem. Se você morre com um estado emocional perturbado, ora, o que é que está ativo em você? Estados mentais perturbados. Emoções perturbadoras. Qual o caminho? Estados perturbadores. Reinos, lugares perturbadores. Se você está em paz, tranquilo, sereno, confiante, porque você tem no seu contínuo mental coisas que você cultivou positivas, não há para que ter medo. Lógico que falar é bom demais, né? Eu estou falando aqui, é mil maravilhas. Vai passar para ver? Por isso que a vida é uma prática. E essa prática que a gente tem no dia a dia, não só é para a vida, é para outros momentos também. Porque, como diz alguém, na vida, a gente vive a vida. E na morte, a gente vive a morte. Não são duas coisas separadas, vida e morte, como a gente quer dizer. Não são duas coisas separadas. Não são. A nossa mente, às vezes, é muito estreitazinha e quer colocar que uma coisa é felicidade, que outra coisa é sofrimento. Às vezes, o sofrimento não vem com a cara do resultado final. Às vezes, o sofrimento não vem com a cara do resultado final. E, às vezes, uma situação em que havia sofrimento se apresenta uma felicidade. Então, as coisas não são assim, uma ponta totalmente diferente da outra, um antagonismo, uma bipolaridade. Não necessariamente. O Zen é muito consciente em lhe dizer: viva. Viva conscientemente cada instante. Porque quando a grande passagem se apresentar para você, as sementes que você tem faz muita diferença. O seu estado mental, o seu estado emocional vai fazer grande diferença nessa hora. Então, procurar estar bem. Quando a gente não estiver bem, ok, não estou bem. Todo mundo tem o seu dia. Porém, mas a gente já sabe que existe um outro estado mental, um outro estado emocional e que a gente precisa se familiarizar com ele amanhã, não, agora. Se familiarizar com estados mentais positivos. Porque quando a gente tiver muito mal, se a gente não conhecer esse outro estado mental positivo, é muito difícil de sair. Eu estava conversando hoje com uma pessoa, uma relação mãe e filha conturbada na escola. A pessoa falava, blá, 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 falava, falava, falava. Aí a pessoa perguntou, o que é que eu faço? Aí eu engolei, né, seco. Aí eu disse, olha, a gente precisa de descanso mental, de descanso emocional, para a gente não ficar sempre agindo no automático. Porque se você me pressiona e a gente tem esse tipo de relação, de pressão, e você me obriga sempre a ser antipático com você, se a gente já tentou e não conseguiu superar essa antipatia, é preciso descanso emocional, é preciso descanso mental.
para poder ter esse espaço interior e depois o quê? Um encontro. Por isso que o zazen também é importante. Por isso que a gente fala, se cuide, vamos nos cuidar. O Dalai Lama tem uma frase que é interessante, que ele diz assim: o problema não é a pessoa gostar de mim. O problema é que eu não gosto da pessoa. Não adianta muita coisa você ver 10 defeitos no outro. É melhor que você veja um em você. Porque se um defeito em você, você pode mudar. No outro, não. Então, vida-morte está disponível o tempo inteiro. Quem dá grande sentido à nossa vida é ela, pessoal. Já pensou se a gente soubesse que não iria morrer? Nossa, que não tenhamos, mas eu acho que o mundo ia ter mais coisas banais. Eu acho que ia. Acho que a banalidade ia vencer aquilo que é essencial. O essencial é invisível aos olhos, né? Como diz lá no Pequeno Príncipe. Eu acho que é no Pequeno Príncipe, né, que tem isso. Alguém leitor aí do Pequeno Príncipe? Eu acho que é isso mesmo, né, Esther? Você está balançando a cabeça ali positivamente. Mas é, pessoal, o essencial é invisível aos olhos. A maior parte das coisas que a gente corre atrás, se a gente não souber viver o dia a dia, com essa perspectiva de maior profundidade, de trabalhar esses valores internos, o que é de mais profundo do nosso contínuo mental, a vida não serviu de nada. Não há divisão nenhuma entre a minha vida espiritual e a minha vida comum. É como alguém diz, vida comum é vida iluminada. Não são dois contrapontos. Uma coisa não exclui a outra. Não há nenhum obstáculo para o Dharma. Nenhum. Tudo que existe, eu estava conversando domingo com o Sozen, né? Nos nossos encontros pré-monásticos, dizendo, tudo que existe tem um Dharma escrito nele. Tudo. Não há nenhum empecilho para o Dharma, porque tudo que existe é o Dharma, tudo que existe é o caminho. Quando a gente sentou em Zazen ainda agora, a gente estava sentando com tudo que existe. Quando a gente se levanta dos aforos, a gente está se levantando com tudo que existe. Não há nenhuma separação, pessoal. É o sistema cósmico tudo interligado. E a gente precisa se reconectar com isso, com esse todo. Um dos maiores venenos que a gente chama do budismo de avidya é a ignorância. A avidya, a ignorância, ou esse sentimento de separatividade, sabe? A gente acha que as coisas surgem do objeto. E nem sempre as coisas surgem do objeto. Às vezes as coisas surgem do observador. É como o observador olha os fatos do dia a dia. Esse Dharma é muito poderoso. A compreensão correta, o Buda fala isso, né? No Nobre Caminho Óctuplo. Compreensão correta. Entendimento correto. Porque se a gente não compreende corretamente as coisas, todo o restante sai o quê? Errado. Sabedoria. É a maior amiga da gente. Sabedoria. O maior inimigo não é fulano, cicrano, beltrano. O maior inimigo é a ignorância, que cria um sentimento de separatividade. Mas vamos encerrar com a frase de Dogen. Na vida, a gente vive a vida. Na morte, a gente vive a morte. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado. Então, um abraço, pessoal. Até sábado. Sábado tem Zazen. Tchau, tchau.